Boa noite, igreja amada, que Deus abençoe a todos. Vamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria agora. Eu tenho uma missão, na Marcos 6, 34 ao 56. Amém? Diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande a multidão embora, para que possam ir aos campos povoados vizinhos, comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisamos de muito dinheiro para que comprar comida para todo esse povo. Responderam. Quanto aos pães, quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram com a informação de 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram nos grupos de 50 e 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar de Betsaída, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Mas quando avistaram, caminhando sobre o mar, as águas gritaram de pavor, pensando que fossem um fantasma. Ficaram todos aterrorizados. Imediatamente Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus e o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades, aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam para que ele os deixasse, pelo menos tocar em sua borda, em seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Amém? Senhor meu Deus, aqui estou, agradeço a Ti, e peço que nesse momento, Pai, o Senhor nos dê a sabedoria do Espírito Santo que fale sobre nós. Que seja para a honra e glória do Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, irmãos, é o seguinte. Nós temos que, para entender um texto, nós temos que saber o contexto. O contexto do livro está no versículo 30, 31, 32 e 33. No versículo 30, eles falam assim:
Os apóstolos falam que voltavam de uma missão. Então, Jesus tinha mandado eles fazerem alguma coisa quando eles estavam voltando dessa missão. No versículo 31, Jesus diz para eles ir a um lugar deserto. Porque ali onde eles estavam com tinha muitas pessoas, e as suas casas, e tinham que Jesus falava, tinha que pregar, então não dava tempo de compartilhar o que os apóstolos tinham ido fazer, e Jesus estava perguntando como é que foi a missão que eles tinham dado. No 32 fala que pegaram, então eles saíram da casa e pegaram um barco. Pegaram um barco e foram adiante. Já no versículo 33, fala das pessoas que viram Jesus saindo dessa casa, que viram Jesus entrando no barco, que viram Jesus indo para um local. Então eles foram primeiro. Então eles foram juntos, a pé, correndo. Só faltou pegar o avião, porque tinha tanta gente. Em Lucas 9, 10, diz assim que o local que Jesus foi com os apóstolos era Betsaída. E em João 6,3 dizia que Jesus subiu um monte. Esse monte, chamava antigamente, mas era uma montanha. Então essa montanha ele subiu e lá no topo da montanha tinha planície. Então lá ele se assentou e toda aquela multidão, toda aquela grande pessoas estiveram lá. No versículo 34 em diante começa a nossa história. No 34, nós temos que ver que ele fala em dois tipos de coisas. Dois tipos, grande multidão e ovelhas sem pastor. A grande multidão. Era normal naquela época, quando Jesus pregava, quando Jesus falava, quando Jesus fazia os seus milagres, era normal que ele tinha muita gente ao seu redor. Muitas pessoas ouviam, queriam ver. E era normal porque ele curava todo mundo. Mas naquela época, o anormal era porque naquela época era tempo de Páscoa. Então, essa é a fase, grande multidão. Multidão já existia, mas a grande multidão era por causa da Páscoa. Nós olhando mais para frente, irmãos, nós vamos ver que ovelha sem pastor. Nesse texto, ressalta a compaixão de Jesus. Seu amor pelas pessoas. Ele sofria junto. Um povo rejeitado, desprezado pelos religiosos, excluído pela sociedade, carente no aspecto espiritual e material. Então começou a curar, a ensinar, a pregar a verdade, trazendo o conforto espiritual, a paz, o encontro com a comunidade que acreditava no amor misericordioso e na compaixão de Jesus. Olha como é ressaltado a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus quando ele vê aquele povo todinho andando para cima, para lá, indo, porque Jesus estava caminhando pelo mar. Quando Jesus sai do mar, vai caminhando, ele vai vendo todo o povo atrás dele, grande multidão, todo mundo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, veja bem como Jesus amava, como Jesus se dedicava àquelas pessoas. Ele não era só o rico, o pobre, ele era qualquer um. Ele queria ajudar, ele veio para nos ajudar. Ele veio para nos mostrar um caminho. E aquela multidão precisava dessa mostragem, aquela multidão necessitava daquela palavra. Como hoje, nos dias atuais. Se você parar para imaginar os dias atuais, onde a maldade é gigantesca, onde as pessoas valorizam mais o quem tem mais é mais valorizado do que quem tem menos, que não faz nada. Eu vejo isso, irmãos, que essas pessoas, quando elas precisam de alguma coisa, elas são ovelhas sem pastor. Eu vi isso na minha própria carne. Nem todos sabem que eu faço um trabalho na Fundação Casa, todas as sextas-feiras. E sexta-feira tinha 42 pessoas, 42 menores. O menor de todos eles tinha 12 anos. 12 anos e matou 2 pessoas. Por quê? Porque eles estavam ali. Porque a nossa sociedade é podre também. Não é só por causa deles, dos delitos deles. Eles não tiveram um alicerce. Eles não tiveram uma palavra, não tiveram um amor, não tiveram uma criação. Não tiveram Deus no coração desde a criança. Não mostraram para ele que poderia ser melhor do que eles estão hoje. Isso é uma grande multidão. Isso é ovelha sem pastor.
E agora agora que eles estão naquele quadrado, eles estão tentando achar um caminho. E Deus é o caminho. E nós, a igreja, temos que fazer que eles olhem para esse caminho. E Jesus fazia isso para esse povo tão carente, como os mestres da lei não faziam nada. Não tomava, mas Jesus faz. Jesus sentia dores. Indo para frente, nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Existem 3 personagens nessa multiplicação, irmãos. Existe Jesus, os discípulos e a multidão. Jesus, falando sobre ele. Seus discípulos foram pedir para dispensar a multidão, que era um lugar isolado. Não tinha nada para comer. Mas Jesus não os dispensa, muito pelo contrário. Pede para que os apóstolos vá verificar se tem alguma coisa para eles comerem. Nesse meio tempo, os apóstolos saem e voltam. Consegui 5 pães e 2 peixes. Veja bem como Jesus é misericordioso. Ele chegou com 5 pães e 2 peixes, ele olhou para os céus e agradeceu. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor vai fazer com que todo esse povo coma, se satisfaça. Naquele momento, ele agiu como homem, não como Jesus, não como Deus. Ele agiu como homem, como pessoa, como carne e osso. Ele mostrou para todas aquelas pessoas a sua humildade, a sua dependência. Onde está a nossa dependência? Onde está a nossa humildade? Até quando nós vamos suportar tantas coisas? Até quando nós não vamos poder olhar para o lado e ajudar o nosso próximo? Olhar e fazer com que eles possam fazer alguma coisa? Jesus, ele não teve alternativa, ele fez porque ele ama as pessoas. E aí eu fico a pergunta, irmãos. Será que nós somos humildes o suficiente? Da mesma dependência de recorrer primeiramente a Deus? Ou será que nós tomamos a nossa iniciativa de fazer a nossa coisa primeiro, depois agradecer ou depois pedir para Ele? Não deu certo, Senhor, me ajuda. Até quando? Eu vejo que Jesus é maravilhoso. Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse texto, né? Ele olhando para os céus assim, e agradecer ao Pai. Ele sendo Deus, olha que interessante. Ele é Deus, ele podia fazer assim. E os pães, peixe, ele não curou o cego, os paralíticos. O que era um milagre a mais para ele? Mas não, ele quis mostrar para os seus apóstolos e realmente para todas as pessoas. E aqui, comprovando que está escrito para nós, a dependência que Jesus tinha no Pai, o seu Criador. Vamos falar um pouquinho sobre os discípulos. Logo após o agradecimento de Jesus, ele pede para os seus discípulos, imaginando distribuir o pão. Então ele abençoou e pediu para eles. Eu fiquei imaginando, são 12 discípulos. Na história diz que sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Então, vamos imaginar, 5 pães, repartido no meio dá 10. Com 2 peixes são 12. Sobraram 12 cestos, então os 12 apóstolos foram trabalhar. Então eles pegaram o cesto, pega o cesto, olha para o cesto, olha para Jesus. Olha para o cesto, olha para Jesus. E agora, o que eu faço? Jesus, o que faz? Vai distribuir, né? Não tem o que outro. Ele tinha meio pão no cesto. Pegou e foi. A partir da hora, começou a multiplicar. Já pensou que interessante quando ele viu aquilo lá multiplicando? Você fala, e agora? Olha que coisa interessante. Olha que Deus, como ele é grande, esse homem. Ele multiplicou, ele sustentou todo mundo. E aí sobrou, aí vem a história que sobrou dos 12 cestos. Irmãos, é muito maravilhoso. Isso me fez lembrar em Lucas 5:5, né? Quando Jesus está passando, fala para Pedro, Pedro, joga lá a tua rede. Aí ele passou a noite toda jogando a rede para cima e para baixo e nada. Joga lá. Ele pegou, não falou nada. Foi lá e jogou a rede. E vai puxando a rede. Veio quantos e quantos peixes. Precisou de ajuda. Ajuda para encher o barco, porque veio peixe.
lembrou também, em 1 Reis 17, 11 e 14, da viúva de Sarepta. Olha como que eu... Aquela viúva que, quando Jonas precisou de comer alguma coisa, pediu para ela... Jonas não, perdoe, Elias. Elias pediu para ela um pedaço de pão, e ela falou, eu só tenho esse pedaço de pão aqui, só tenho essa amassada, só tenho um pouquinho de azeite para fazer para o meu filho. E é a única comida, é a única vez que eu vou dar, porque eu não tenho mais nada para dar para ele. Elias falou para ela, dá para mim, nunca mais faltará para ti. Ela podia pegar, não vou fazer, porque não é meu, é para o meu filho, não é para mim. Ela podia ter feito isso, ela não, ela acreditou em Elias, ela acreditou na palavra, ela teve fé. E aí nunca mais faltou comida para ela. A dependência dela a dependência nossa é agitada todos os dias. Eu vejo que quando agimos com fé mesmo, com vontade, o milagre vem. Simplesmente é nós crermos que o nosso caminho é Jesus. Se você não tiver fé em nada que você faça, nada que você queira, você não consegue. Nós temos que ter uma fagulha de fé, nós temos que ter o tamanho de fé. Qual é a nossa dependência? Qual é a nossa vontade? Qual é o tamanho da nossa fé? Como é que nós reagimos? Nós temos exemplos na Bíblia, essa mulher, o Pedro. E a nossa vida, como é que fica? Vamos ver o termo multidão. Diz que eram 5.000 homens, mas imagino que tinha mulheres, crianças, adolescentes. Então, obviamente, esse número de 5.000 homens, ficaram 10.000. Essa é a verdade. Aí eu pergunto, um menino que precisou 5 pães e 2 peixes, sustentou 10.000 pessoas pelo milagre de Jesus. E o que nós temos hoje para oferecer a Deus? Esse menino tinha 5 pães e 2 peixes, e nós? O que nós temos? Já parou para pensar? Vocês já pararam para pensar e perceber o que Jesus tem multiplicado em suas vidas? Será que o nosso relacionamento com Ele é verdadeiro, é íntegro, é honesto? Será que seu coração não esconde nada? Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. Mas será que eu falei para Ele? Eu demonstrei o que eu falo, o que eu faço? E no final de tudo, irmãos, é quando Jesus está sozinho no monte, sozinho, Ele vai ao encontro dos seus discípulos que estão lá no barco, remando contra o vento. Aí Jesus começa a andar nas águas, todo mundo começa a gritar, parecendo que era um fantasma. Ele grita, não, sou eu, calma, sou eu. Eles não tinham entendido ainda o milagre dos pães, o coração estava endurecido. Quanto mais esse milagre que estava acontecendo, Jesus de lá, como é que ele ia chegar até lá? E chegou, para salvar eles. A pergunta fica, irmãos, para vocês, para todos nós. Mas o que será que esses milagres da multiplicação e o andar sobre as águas quer nos dizer, quer nos mostrar? Pedro tentou andar sobre as águas. Jesus, ele foi, mas caiu. Jesus falou para ele, homem de pequena fé. Como é pequena a nossa fé, irmãos? Deve ser menos que isso. Se a minha fé é P menos, e eu fico deixando para vocês, que tipo de espécie de homem é este? Nós sabemos, finalizando tudo, nós sabemos que o Evangelho de Marcos é uma narrativa rápida, sua ênfase principal é Filho de Deus, é o Messias, que estava em plena atividade, curando, expulsando demônios, fazendo milagres, e seu propósito era chamar as pessoas ao arrependimento. Por isso que eu deixo essa pergunta para vocês, irmãos. Mas o que será que esses milagres da multiplicação e o andar sobre as águas nos querem nos dizer? Deixa para nós, que seja feita a vontade de nosso Deus. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de explicar um pouco da multiplicação dos pães e do seu andar sobre as águas. Agradeço de todo o meu coração, Pai. E assim eu falo e eu oro por nome do Senhor Jesus. Amém.